Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O verdadeiro poder. Era uma vez um guerreiro famoso por sua invencibilidade na guerra. Era um homem extremamente cruel e, por isso, temido por todos. Quando se aproximava de uma aldeia, os moradores saíam correndo para as montanhas onde se escondiam do malvado guerreiro. Subjugou muitas aldeias. Certo dia, alguém o viu se aproximar com o seu exército de uma pequena aldeia onde viviam alguns agricultores e entre eles um velhinho muito sábio. Quando o pessoal escutou a terrível notícia de que o guerreiro se aproximava, tratou de juntar o que podia e fugir rapidamente para as montanhas. Só o velhinho ficou para trás. Ele já não podia fugir. O guerreiro entrou na aldeia e foi cruel, incendiando as casas e matando alguns animais soltos pelas ruas, até que chegou à casa do velhinho. O velhinho, quando viu, assustou-se. O guerreiro, sem piedade, foi dizendo ao velhinho que seus dias haviam chegado ao fim, mas lhe concederia um último desejo antes de passá-lo pelo fio de sua espada. O velhinho pensou um pouco e pediu ao guerreiro que fosse com ele até o bosque e ali lhe cortasse, um galho de uma árvore. O guerreiro achou aquilo uma besteira. Esse velho deve estar gagá. Que último desejo mais besta! Mas se é esse o seu último desejo, vou atendê-lo. E lá foi o guerreiro até o bosque e com um golpe de sua espada cortou um galho de uma árvore. Muito bem, disse o velhinho. O senhor cortou o galho da árvore. Agora, por favor, coloque esse galho na árvore outra vez. O guerreiro deu uma grande gargalhada, dizendo que aquele velho devia estar louco, pois todo mundo sabia que não era mais possível colocar um galho cortado na árvore. Outra vez. O velhinho, então, lhe respondeu: louco é você, que pensa que tem poder só porque destrói as coisas e mata as pessoas que encontra pela frente. Quem só sabe destruir e matar não tem poder. Poder tem aquela pessoa que sabe juntar, que sabe unir o que foi separado, que faz reviver o que parece morto. Essa pessoa tem o verdadeiro poder. Bom, eu vou até mais a fundo aí, né? Quem é a pessoa que tem esse poder todo? Eu penso muito em Jesus, então eu já associei logo a ele. Mas se a gente for levar ao pé da letra que o velhinho fez, o sábio da história que foi ele, né? Quem teve o poder de conduzir a situação foi ele. Quantos de nós não passamos por isso? Quantas vezes a gente não passa por isso? Pessoas que estão em nossa volta destruindo aquilo que a gente constrói, destruindo nossos sonhos, destruindo nossos desejos, nossas esperanças. Pessoas que vêm, parece que, né, para provar a gente o máximo. Até onde vai a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa alegria de servir. Querem trazer o desânimo, né? Querem trazer as frustrações deles para nós. E a gente às vezes acata, às vezes a gente aceita isso. Ontem eu estava fazendo meu evangelho no lar e constou assim: joga fora a tua cólera, a tua raiva. E Patrícia, quanta raiva você não guarda ainda de coisas que já passaram, que não faz mais sentido algum ficar guardando aquele peso morto. E aí eu falei, tá bom, eu vou exercitar essa questão de tirar a raiva de mim. Não vou deixar ela aflorar. Aí hoje eu fui montar um abajur. São 3 pés que você tem que encaixar na parte de cima onde você coloca a lâmpada. Eu tentei de um jeito, tentei do outro, tentei, corta daqui, esfrega dali, dá uma lixada e não encaixava de jeito nenhum. Eu coloquei um do ladinho do outro, deixei em pé ali, acendi a luz que eu queria que deixasse acesa e falei, eu não vou ficar com raiva. O que eu consegui fazer, eu fiz. O que eu tentei de todas as formas e não deu certo, vai ficar sem fazer e eu vou pedir para alguém fazer para mim. Então, na nossa vida, a gente vai aprendendo a lidar
com as dificuldades de diversas formas, sem atritar, sem ter que querer ser mais. Não, tem coisa que você não consegue, você vai precisar de alguém. E não tem nada de errado você ser humilde e pedir, assim como a gente pede para Deus, assim como a gente pede para Jesus. E aqueles que acham que são todo-poderoso, que eles é que mandam e desmandam, que as coisas são do jeito que eles querem, onde eles vão cair do burro? Vão encontrar um velhinho mais esperto e vai mostrar através de uma lição simples, que para eles é bobeira, de que eles não são o dono da razão, que ninguém é o dono da razão, que a gente não sabe tudo, que a gente não consegue fazer tudo, principalmente sozinho. Ele sozinho, ele colocava todo mundo para correr, até aparecer alguém não mais forte do que ele, mas alguém mais sábio do que ele. E nós estamos assim o tempo todo, cruzando com pessoas que sabem mais do que a gente. E muitas das vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo não permite que a gente aprenda com essas pessoas, que a gente entenda o ponto de vista delas e que a gente passe a praticar também. Dentro da educação, é uma vergonha. Dentro da educação é uma vergonha. Professoras degladeiam espaço em parede para ver quem coloca mais cartazinho fofo. Antigamente ainda existia uma competição de recortar EVA e todas fazendo EVAzinho bonitinho na parede. Agora não, agora você entra lá no Mercado Livre ou qualquer outro site de aplicativo de venda que tá lá um monte de cartazinho pronto, bonitinho, fofinho. E agora elas ficam se matando por um espaço para colocar esses cartazinhos que elas gastam dinheiro para comprar. Elas brigam porque uma faz um projeto e a outra não fez, ou porque não participou do projeto dessa que foi um sucesso. Se o projeto for ruim, não tem problema não ter me chamado, mas se o projeto foi bom e você não me chamou, por que você não me chamou? Então, a gente não aceita que pessoas façam melhor do que nós. Dentro da educação existe um problema sério chamado melindre, orgulho. Essas palavras andam juntas e elas prejudicam demais. Volto a repetir, o principal. Quem é o principal? O aluno. Quantas vezes eu não ouvi assim de professoras falando assim, você faz coisas que eu não faço, os meus alunos ficam com vontade. Do tipo, né, aconteceu uma vez parar um ônibus e 2 viaturas de polícia dentro do pátio da escola. No total, 27 policiais dentro da minha escola para os meus alunos, porque eu mandei o ofício, eu tinha um argumento, eu tinha um projeto, eu tinha que trabalhar determinado assunto e eles vieram para me ajudar. Mas elas queriam que eles fossem aquela ovelha colorida que a gente tinha quando eu era criança, que passava na rua para a gente tirar fotinho com a ovelha colorida. Elas queriam colocar as crianças para fora da sala para ficar tirando foto com os policiais, atrapalhando o meu trabalho. Cheguei nelas e falei, vocês querem trabalhar junto? Querem fazer um projeto junto? A gente faz. Não que eu seja melhor, que o meu trabalho seja melhor, mas vocês vão ver como eu faço e vão adaptando ao jeito de vocês. Vai ficar melhor na mão de vocês até do que no meu. Porque eu tô sozinha nessa, eu tô indo pela intuição, pelo instinto, eu vou pegando daqui, pegando dali, vou misturando e vendo o que dá. Mas vocês podem trabalhar juntas. Vamos lá? Eu tentei. Eu trouxe 5 professoras do mesmo período para fazer o projeto junto. Eu só ouvi reclamação por onde andaram. No dia do encerramento do projeto, tinha um que estava abrindo o livro lá na hora e mandando o aluno ler qualquer coisa. Encerramento de projeto, que era para homenagear os convidados, as pessoas que participaram do projeto. A criança ficou lá gaguejando uma leitura porque nunca tinha visto o texto na vida. Então, às vezes você quer dividir as coisas que você sabe, mas as pessoas não querem aprender, por orgulho, por melindre, mas ficam lá atrás, ó. Isso vai acontecer em todos os setores, mas a gente está falando de educação, e na educação isso acontece demais. Pessoas que acham que podem acabar com o trabalho de todo mundo porque só o delas que presta. Não querem trabalhar juntas, não querem crescer, não querem aprender, não querem olhar o trabalho do outro para admirar e fazer melhor até. Não por inveja, mas por condições, por habilidade mesmo. Não. Preferem detonar o trabalho do outro. Aí fizeram reunião na escola na época. Chamaram pais, tudo
combinado ali para detonar os meus projetos e falar, olha, nós não queremos seus projetos aqui na escola. E o que eles faziam de mal para os outros? As outras crianças não tinham porque elas não queriam ter, porque eu tinha as parcerias e podia distribuir, dividir com as outras pessoas. Aí eu acabava trabalhando sozinha, mas não porque eu queria, por falta mesmo de apoio. Esse guerreiro aqui, ele é tão poderoso, ele é tão, né, mete medo em todo mundo. E se tivessem trazido ele para a aldeia? Se tivessem tentado colocar ele no meio das pessoas como um guardião da aldeia, por exemplo, aproveitando a habilidade dele. Mas para ganhar a confiança dele, para ganhar ele, tem que ser um cara inteligente como o velhinho, que geralmente é excluído na sociedade, são os idosos, né? Olha que texto maravilhoso, quanta coisa não dá pra gente ir tirando. Não tem aquela criança que é difícil, aquele aluno que chega na sala querendo arrebentar tudo, chora, ou então ele quer arrumar briga, ou então ele cospe, ele é mal educado, ele não tem higiene. Não tem. Crianças tipo esse guerreiro aqui, crianças que só ele tem razão, que qualquer coisa ele vai falar para a mãe. Pessoas difíceis precisam ser trabalhadas também. E se a gente sabe trabalhar com a dificuldade que ela tem de socializar, é um grande ganho. A criança que chega querendo viver isolada e depois ela passa a viver em convívio com os outros, trabalhando junto, não é um grande avanço para o professor? Falar assim, olha, quando chegou aqui era um bicho do mato. E agora, olha lá, brinca com todo mundo, joga bola, conversa, dança, canta, participa de tudo. O professor não é um orgulho falar, eu consegui fazer isso? Qual a graça que tem pegar um aluno difícil, fingir que ele não existe, termina o ano e você não sabe o que ele aprendeu, se é que ele aprendeu. Então, nós temos aí uma grande e farta como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora, mas a gente tem, assim, possibilidades de fazer com que o outro evolua, que ele se desenvolva. O professor tem essa condição. E não ficar colocando cartazinho A, B, C, enquanto o outro coloca D, E, F, competindo para ver quem coloca o cartaz mais bonito. Querendo dominar espaço, querendo ser o dono da sala de aula, o dono das paredes. Seja dono dos seus alunos, conduza eles cada vez melhor. Eu participei de concurso que eu vi a professora subindo no palco, assim como eu também subia no palco para receber prêmio, mas eu via professoras assim de ensino fundamental 2 e médio que choravam porque estavam ali em cima daquele palco. E não era aquele choro de eu sou a melhor. Era um choro do tipo assim, será que eu sou a melhor? Geralmente, quem está fazendo o melhor nem acha que está fazendo. Porque tem uma palavrinha junto aí, humildade. E nós temos que ter isso. Então, o texto ele vai mostrando para a gente que o poder que o professor tem é de transformar, é o de mudar o foco daquele aluno difícil. O poder que o pai e a mãe têm é o de transformar o seu filho num ser melhor. E que um diretor, um coordenador tem o poder de transformar os seus professores, a sua escola, com ações simples, com coisas bestas. Vamos pensar nisso, em vez de querer fazer coisa mirabolante, que chame muita atenção, que ganhe muito parabéns, mas que é vazio na intenção. E Jesus dizia, como eu comecei falando dele, que foi ele que veio na cabeça, assim, logo de cara, ele dizia que nós vamos ser julgados pelas nossas intenções. Então, o poder que o professor, o diretor, o coordenador, o pai, a mãe tem, antes desse poder, qual é a intenção que você teve para exercitar ou para exercer esse poder?
porque nós vamos ser julgados pelas nossas intenções. São as melhores? De fato, você está visando o bem daquela criança, seja o filho, seja o aluno? Ou você só quer aparecer? Pensa nisso aí.